Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a revisão do livro, certo? Da unidade 1 do livro, do primeiro ano. Então vamos lá. O que é que nós vamos revisar? Nós vamos revisar a linguagem, os processos de comunicação e as funções da linguagem, tá? A gente começa com a linguagem, os processos de comunicação, tá? E aí eu gostaria de dizer para vocês que a linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos, tá? A linguagem, ela está devidamente atrelada ao processo comunicativo, certo? A comunicação, ela depende da linguagem. É através da linguagem que a gente consegue fazer a composição de textos, que a gente consegue combinar sinais, gestuais, certo? A partir dessa combinação é que a gente gera a comunicação. Então, a gente pode dizer, num sentido mais genérico, que a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais de que se valem os indivíduos para se comunicar, seja ele uma linguagem verbal ou gestual, certo? Coloquei aqui os tipos de linguagem. Nós vamos ter dois tipos. Nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal é aquela quando a gente usa as palavras para se comunicar. Como exemplo, eu coloquei aí aviso, água potável, aviso, área em manutenção. E a não verbal vai ser aquela onde a gente usa sinais, gestos, placas, linguagem corporal, expressão facial, enfim, alguma coisa que mostre para a pessoa aquilo que você está querendo repassar. Como exemplo aí eu coloquei uma placa de proibido fumar e uma sinalização de trânsito, né? Quando a gente vê essas placas, automaticamente, se nós somos conhecedores dessa linguagem, nós sabemos a informação que ela quer nos passar. Qual que vai ser a diferença entre a linguagem e a língua? A língua, ela será o conjunto dos sinais, né, dos sons, dos gestos que fazem a possibilitação da comunicação. Já a linguagem é a capacidade que nós temos de desenvolver a comunicação, de compreender a comunicação. Tá? A língua, ela surge na sociedade com os grupos humanos e todos os grupos humanos eles desenvolvem um sistema de linguagem para poder se comunicar, tá? Elas podem acontecer de forma oral ou gestual. Na linguagem, na língua, a gente possui o signo linguístico, tá? O que é o signo linguístico? Quando a gente fala em signo linguístico, nós estamos nos referindo a uma representação da realidade por meio da palavra, tá? A palavra, ela é uma criação da humanidade. E palavra e objeto não se confundem como uma coisa só, mas são realidades diferentes em que uma representa a outra. Então, a palavra representa o objeto, tá? O signo linguístico, ele vai se dividir em duas fases, né? O significado e o significante. Significado, tá? Ele é relacionado ao conceito do objeto. Os significantes são os sinais sonoros, os sinais gráficos que introduzem aquela palavra. Então, quando eu digo assim, a palavra caneta, você sabe que a palavra caneta não é o objeto caneta, porque você não escreve com a palavra caneta, você escreve com o objeto caneta. Mas quando a gente diz ou a gente lê uma palavra como essa, imediatamente nos vem à mente a ideia, né, daquele objeto. Então, o objeto, ele pode não estar diante de nós, mas o simples fato da gente falar sobre ele é suficiente para que a imagem dele venha na nossa mente, certo? Os processos de comunicação, tá? Eles são constituídos por diversos elementos que vão determinar a sua significação, tá? E a comunicação, ela faz parte da vida do ser humano, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Nós temos alguns fatores que determinam o processo de comunicação, tá? A gente vai ter aí nesse gráfico que eu coloquei para vocês, emissor, receptor, canal, mensagem e código. Veja que eles estão interligados entre si. Nós temos aqui o emissor. Esse emissor,
ele vai ter suas ideias, seus pensamentos, suas ideologias, seu modo de ser, e o receptor também, tá? O canal é por onde eu vou enviar essa mensagem. Eu vou falar pessoalmente, eu vou falar no telefone, eu vou mandar por onde essa mensagem. A mensagem é o assunto propriamente dito e o código é a linguagem, aquilo que eu vou usar, tá? Então vamos lá. Eu tenho o emissor ou destinador, né? Basicamente, esse emissor, ele é o construidor da mensagem, tá? E o destinatário é aquele que vai receber a mensagem e vai decodificar, ou seja, vai interpretar aquilo que eu estou querendo dizer, tá? Até aqui a gente parece ter um ato simples e passivo, né? A pessoa que está falando e uma pessoa que está recebendo a mensagem. Mas é um ato comunicativo, envolve veiculação de sentidos, envolve interação, tá? Então não é um simples acontecimento. A linguagem ela precisa de emissor e de receptor, tá? A mensagem vai ser o conteúdo das informações transmitidas, tá? O que eu tô querendo falar por meio daquilo ali, tá? Código. O código é por que meio eu vou fazer chegar aquela mensagem? Quais são os sistemas de sinais que eu vou usar? Perdoe, o código será o sistema de sinais que eu vou usar. Quais são os sistemas de sinais que eu vou usar? Tá? Eu vou usar a linguagem verbal, eu vou usar a linguagem não verbal, vai ser gestual, vai ser um desenho, vai ser uma palavra. O que eu vou usar como código para falar aquela mensagem, tá? O referente é o sistema de sinais, tá? É o assunto, é aquilo que eu vou falar, tá? O canal é por onde, aí sim, o canal é o meio por onde eu vou fazer chegar aquela mensagem. Então, o canal pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, pode ser uma revista, um jornal, um livro, uma carta, enfim, certo? Aí nós passamos para as funções da linguagem. Nas funções da linguagem, que ocorre através do processo de comunicação, certo? Elas se relacionam de acordo com a intenção do emissor em transmitir uma determinada mensagem, tá? Quais são as 6 funções da linguagem predominantes? Porque elas se dividem em 6, tá? Começo com a função emotiva ou expressiva, tá? Que tem como objetivo principal transmitir as suas emoções, seus sentimentos, por meio da própria opinião. Esse texto ele é escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor da mensagem e como exemplo eu posso destacar aqui textos poéticos, cartas, diários, tá? Todos eles são marcados pela primeira pessoa, que no caso é o emissor da mensagem. Como exemplo, eu botei aqui um exemplo de um e-mail da mãe para os filhos. Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem, combinado? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem um exemplo de função emotiva, né? Quando ela coloca aqui que tem tantas saudades, que em breve vão estar juntinhos para aproveitar o tempo perdido, certo? Mostra sentimentos, coisas pessoais do emissor da mensagem. Então, assim, é um exemplo de função emotiva. Na função referencial ou denotativa, o principal objetivo é informar, tá? Ela é voltada para o contexto da comunicação, é escrita na terceira pessoa, do singular ou do plural, mas o principal é a informação. Como exemplo, eu vou citar aqui livro didático, texto jornalístico, bula de remédio, tá? Manual de instrução. Todos esses, certo, informam a respeito de alguma coisa. Vamos ver como exemplo aí, eu coloquei um ingresso, né, que na verdade não é um ingresso, é um convite no formato de um ingresso, mas os dois, tanto o convite como o ingresso, são exemplos de função referencial. Por quê? Porque só tem o assunto principal. No caso aqui do convite, eu tenho o nome do aniversariante, a idade, o horário, a rua onde vai acontecer, a data, certo? O local da festa. Então, veja que se centra apenas naquilo que é
principal e fundamental. No anúncio publicitário que nós temos ao lado, tem dizendo: seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, veja que também só possui as informações principais: onde vai acontecer, quando vai acontecer e de que se trata essa vacinação. E para o público-alvo, né? Quem é o público que vai precisar se vacinar? Então, veja que são exemplos de função referencial por conter enfaticamente apenas aquilo que é considerado como informação principal. Função poética ou função literária, tá? Nesse tipo de função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem vai ser transmitida, tá? Então ele escolhe palavras, ele escolhe expressões, ele usa musicalidade, ele usa metáforas, ele usa provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas, né? Tudo isso que eu já citei são exemplos de textos poéticos, textos literários, tá? A preocupação principal desse tipo de função é a escolha das palavras e das expressões, e possui como marca a utilização do sentido conotativo, ou seja, no sentido do cotidiano, né? O sentido coloquial que as palavras possuem, e não o sentido real. Coloquei aqui como exemplo o poema brasileiro de Ferreira Goulart, né? No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade. A gente percebe aqui no poema brasileiro que há uma repetição em todas as estrofes da mesma informação, o que também é permitido nesse gênero textual, tá? Por conta da licença poética, a gente percebe que até acaba se tornando um pouco musicalizado, um pouco rítmico, a gente repetir a mesma coisa na leitura que se faz, tá? Mas esse aqui é um exemplo de função poética da linguagem. Função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação. O usuário da função fática, né, ele tem uma necessidade de que o receptor da mensagem preste atenção naquilo que ele está dizendo. Então, o foco reside aí na questão do canal de comunicação, né? Ele fica testando o canal o tempo inteiro. Tem pessoas que a gente conversa com elas e o tempo inteiro elas estão nos cutucando, estão perguntando se a gente entendeu, porque elas querem ter a necessidade de saber se a gente está prestando atenção naquilo que elas estão dizendo, tá? Então, esse tipo de função ela vai ser muito utilizada nos diálogos, nos cumprimentos, nas saudações, no telefone, tá? Como exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vagas apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8. Está ótimo. Então, você veja aí que existe aí a intenção de chamar a atenção, né? A intenção de manter uma conexão durante esta conversa, para que não se perca o assunto que está sendo dito. Função conativa ou apelativa é a função, né, que tem como objetivo principal, fazer a persuasão, né, convencer o leitor. O grande foco, no caso, é no receptor da mensagem. A gente vai ter esse tipo de função conativa ou apelativa nas propagandas, nos discursos políticos, tá? Em algumas mensagens que são transmitidas na televisão com o intuito de convencer mesmo, de fazer com que o leitor, o ouvinte, o receptor, ele abrace aquela causa, abrace essa bandeira como se fosse a informação tida como verdadeira. Tá? Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo ou no vocativo. Desculpa. Nós vamos ter aqui como exemplo: com tanto sangue na TV, nos jornais, no cinema, por que é que não pode ter um pouquinho nos bancos de sangue?
Vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Sangue tem que estar onde ele é preciso, nos hospitais. Ele é o estoque de esperança para a maioria das pessoas que sofrem acidentes ou precisam se operar. E o nosso estoque está acabando. Passe hoje mesmo no Hemocentro da Santa Casa de São Paulo e faça sua doação. Com tanta violência por aí, não vai ser uma picadinha no braço que vai assustar você, vai? Doe sangue, Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Então você perceba que há uma ordem aí, doe sangue. Passe hoje mesmo no Hemocentro, né? Você veja que é uma propaganda que visa convencer as pessoas de fazer doação de sangue para o banco, o Hemocentro da Santa Casa de São Paulo. Função metalinguística. A função metalinguística da linguagem, ela é caracterizada pelo uso da linguagem para se referir a ela mesma, tá? Então, quando eu tenho um dicionário, por exemplo, uma gramática, tá? Um documentário que fale sobre a linguagem do cinema. Então, eu tenho um exemplo de metalinguagem, porque a metalinguagem é o uso do código pelo próprio código. Como exemplo aqui, eu coloquei esse poema do Mário Quintana, tá? Que diz o seguinte: quem faz um poema abre uma janela. Respira tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Então você veja aí que o autor, Mário Quintana, ele faz uso da linguagem verbal, ele faz uso de um poema para empregar a mesma linguagem na composição do poema. Ou seja, ele fala sobre o poema fazendo um poema, certo? Bom, pessoal, então é isso. Nossa aula se encerra por aqui hoje. Muito obrigada pela sua atenção. E qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no WhatsApp, no direct do Instagram ou na plataforma do Plural mesmo. E a gente vai se falando por aqui, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau.